nessa noite. Mateus capítulo 28, versículo 1, está escrito: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se nela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia. Tome assento adorando aquele que ressuscitou nessa noite. Graças a Deus. Dá só mais um pouquinho, irmão Davi, de retorno. Bendito seja o nome do Senhor. Estava com outra palavra para ministrar, a qual me debrucei hoje à tarde, mas após a apresentação das crianças, até comuniquei para o pastor Francisco, o Senhor mudou a palavra que Ele quer tratar conosco nessa noite, e nós iremos tratar sobre esse assunto. O tema que eu quero ministrar aos irmãos é um tema muito preciso, um tema objetivo, não vai ter enrolação, vai ser uma mensagem simples e objetiva. O tema é: o domingo vem aí. Aleluia. O tema é: o domingo vem aí. Nós conhecemos a história de Jesus Cristo do início até ao seu final, quando ele esteve na terra. No Antigo Testamento há aparições dele em forma teofânica, em formas angelicais, em formas de sinais, em forma de palavra e em formas espirituais. Mas em forma carnal, aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás, quando uma virgem de seus 14 anos, ela fica grávida pelo poder do Espírito Santo. Aquela virgem estava prometida a um esposo. Na época não tinha a cultura que temos no Ocidente de namoro e noivado. A cultura judaica era um pouco específica nisso. Ela já estava prometida, o que aqui no Ocidente nós chamaríamos de noivado. Ela estava, segundo o nosso costume, noiva de um homem trabalhador, um homem que já tinha profissão, um homem que já se mantinha e tinha condições de manter a sua esposa e a sua casa, um profissional na arte da carpintaria chamado José. Ela estava prometida a ele. Só que no meio dessa promessa há um plano do Senhor. A promessa do homem chega a uma certa altura, mas o plano de Deus supera toda a promessa humana. O plano de Deus vai além dos planos divinos. Quantos podem adorar ao Deus que planeja sobre a tua vida nessa noite? Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, Jesus, ele nasce em Belém da Judeia. A Bíblia não dá o horário, mas acreditamos ser à noite, porque era a noite que os pastores guardavam os rebanhos, e o anjo aparece aos pastores na vigília da noite. Então, à noite, o Senhor Jesus nasce no lugar onde não tinha quarto para hospedarem José e Maria. Ele nasce em um lugar onde ficavam os animais. E após nascer, após aquela virgem adolescente dar à luz, o Senhor Jesus é colocado em um coxo onde o jumento se alimentava, chamado de manjedoura. Quando Jesus é colocado naquele lugar, os pastores vão visitá-lo. Após os pastores, alguns magos vindo do Oriente visitam Jesus, deixam presentes ali com a família de Jesus, a saber, ouro, incenso e mirra. E o Senhor Jesus, então, agora, ele não está mais como uma teofania de um anjo, não. Ele não está mais como um relâmpago, um vento ou uma presença, não. Agora, João capítulo 1 se cumpre, que diz: e o verbo se fez carne
e habitou entre nós. Louvado seja Ele para sempre. Ele habita entre nós. Ao 8º dia ele é circuncidado, apresentado ao templo dentro da cultura e da lei judaica. Ele tem uma vida criada nos preceitos mosaicos, da lei de Moisés. Ele tem uma vida regrada e regida pela lei mosaica. Aos 12 anos de idade, o Senhor Jesus, ele vai a uma festa com sua família ao templo. Nesse inteirinho, aos 12 anos de idade, Maria já tinha mais filhos. Maria já tinha 5 filhos homens e 3 filhas mulheres. Agora essa grande família vai para Jerusalém para a festa do Senhor. Maria voltando com José, tomando conta daquele outro 8 crianças ali. Ele não repara que faltava um, que faltava o primogênito. Eles só vão dar conta que faltava Jesus um dia depois de viagem, um dia sem perceber que o primogênito não estava ali entre nós. Maria conta, estava lá Tiago, José, Simão e Judas, as irmãs de Jesus estavam ali, mas faltava um, faltava o primogênito, faltava. Ei, cuidado para tu não esquecer de Jesus. Ei, cuidado para as distrações da vida não fazerem você esquecer de Jesus. José e Maria esquecem Jesus. Eles voltam um dia de viagem, voltam e vão procurar Jesus. Após uma longa e grande procura, encontra Jesus debatendo no templo com os doutores da lei. 12 anos de... pastor, mas era Jesus, ele já conhecia tudo, sim. Mas uma criança naquela época, um judeu ortodoxo, com 12 anos de idade, ele já sabia a Torá, a lei Pentateuco, 5 livros da lei, já sabia decorado. E tem crente que com 50 anos de crente não sabe 5 versículos decorado. Nós temos que olhar para isso e não nos julgar que somos piores, mas ter isso como uma lição. Se uma criança sabe, eu vou estudar, vou aprender, vou memorizar, vou decorar também, porque a Bíblia diz no Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. É importante guardar a palavra. Lucas 11, 28, Jesus disse: bem-aventurado antes os que ouvem e guarda a palavra. Apocalipse 1, 3 está escrito: ei, bem-aventurado aquele que lê, o que ouve, os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está para quantos guardam a palavra. Eles acham Jesus debatendo. Jesus volta a casa. Dos 12 a 30 anos de idade, a vida de Jesus é oculta da história e é oculta das páginas da palavra de Deus. O que Deus escondeu não adianta nós querermos saber. O que Deus não quer que nós saibamos, fica quieto, não queira dar uma de curioso, porque na Bíblia curioso quebra a cara. A vida de Jesus nesse inteirinho, ela é oculta, ela é escondida, e não importa o que ele fez, importa o que ele vai fazer aos 30 anos de idade. Há 30 anos de idade, uma voz clama no deserto. Você não entendeu? Vou repetir. A voz de Deus estava em silêncio há 400 anos. Intervalo do Antigo Testamento para o Novo. A última palavra que encerra o Antigo Testamento é maldição. A lei, ela visava trazer maldição sobre quem não a cumprisse. Agora a lei é fechada na palavra maldição. Mas 400 anos depois vai ser aberto não a lei, vai ser aberto o período da graça. Vai ser aberto o período da graça de Deus, que é agora um período que vem após a lei. Agora o Senhor Jesus, ele nasce, mas antes dele nascer tinha uma voz que clamava no deserto. Que voz era essa? A voz de Deus que estava silenciada há 400 anos de intervalo. Agora ela aparece gritando, não no templo em Jerusalém, não nas sinagogas da
Judéia e nem da Galileia. Agora a voz de Deus aparece gritando no deserto. E o que a voz de Deus gritava? A voz de Deus não gritava que tua vitória vai ter sabor de mel. A voz de Deus não gritava que quem te viu na miséria vai te ver na glória, vai te ver exaltado. A voz de Deus não gritava que vai ter um Pix na tua conta, um carro 0 quilômetro na tua garagem e uma mansão para tu morar. Não, a voz de Deus gritava: arrependei-vos. Cuidado para não ser levado por outras vozes que não seja a voz de Deus. A voz de Deus gera transformação. A voz de Deus gera restauração. A voz de Deus gera conversão. A voz de Deus gera ressurreição. A voz de Deus gera novo nascimento. Essa voz que gritava pelo céu era entoada por um homem chamado João Batista, primo de Jesus. Quando Maria engravida pelo Espírito Santo, Isabel, ela já estava gestante de João Batista. Ele é primo segundo de Jesus. E agora o Senhor Jesus nasce. Está em Mateus capítulo 2, o nascimento de Jesus. Ei, Jesus nasceu e mal nasceu é perseguido. Ele teve a sua adolescência, que eu já lhe relatei, teve toda a sua vida de jovem até chegar na fase adulta, e aquela voz no deserto também recebeu uma autoridade de Deus nunca antes vista na história, uma autoridade para batizar. Ele batiza Jesus, aquele que não precisava ser batizado, batizou-se dando o exemplo, e agora após ser batizado, o Senhor Jesus, ele vai orar. Ei, Jesus foi batizado nas águas por João. Mateus 3,16, ele é batizado pelo Espírito, pelo Pai. Mateus 3,16 diz que o Espírito desce como uma pomba, em forma corpórea de pomba sobre ele. Após ser batizado nas águas e pelo Espírito, ele vai orar 40 dias. Crente cheio do Espírito Santo, não precisa mandar ele orar, ele já tem uma vida regada pelo orvalho da oração. O crente cheio do Espírito Santo, ele ora, ele ora, ele ora, ele ora, ele ora, ele ora. Jesus orou 40 dias. 40 dias em jejum e oração. Pastor, se uma pessoa ficar 40 dias sem beber, ela morre. Sim, 8 dias sem beber água já morre. Jesus ficou 40 dias mais bebendo água. A Bíblia diz que ele não comeu. Ele teve um jejum parcial, se abstendo de alimento. 40 dias sem comer nada. 40 dias no deserto. 40 dias ali de provação. 40 dias ali, ele vai ser tentado por Satanás. Após ser tentado, Jesus vence e agora ele dá início ao seu ministério. Ele dá início ao seu ministério. Só pode iniciar o ministério quem tem uma vida de oração, quem jejua, é cheio do Espírito Santo e é vocacionado, é chamado por Deus para exercer tal ministério. Oh, glória! Jesus inicia o seu ministério. 3 anos, muita cura, muito milagre, ressurreições, leprosos sendo limpos e os principais, os melhores ensinamentos da história. Os sermões mais famosos da história foram pregados por Jesus. Aqueles fariseus, doutores da lei, aqueles sacerdotes acostumados a ouvir religiosos, quando ouviam Jesus falar, ficavam impressionados, porque a palavra de Jesus vinha do céu, mas tinha uma simplicidade ímpar. O doutor da lei ensinava e o pescador analfabeto também entendia aquela palavra. Era uma palavra simples, porém com autoridade. Por isso que diversas vezes a Bíblia diz que ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas ensinava com autoridade. Por meio disso Cristo é perseguido, por meio disso Cristo é traído, mas antes de ser traído, antes de ser vendido e antes de ser condenado, a Bíblia
Sagrada vai relatar que o Senhor Jesus comemora a última Páscoa. A última Páscoa ele vai comemorar ao lado dos seus 12 apóstolos. Lembra da Páscoa, aquela festa judaica que foi inaugurada na saída de Israel do Egito? Antes da 10ª praga, aquela festa foi inserida e ela foi executada no decorrer da 10ª praga. A 10ª praga, morte dos primogênitos. O anjo destruidor, o anjo da morte iria descer. A casa que tivesse sangue do cordeiro, ele não ia entrar, iria ter vida. Então a Páscoa, ela mostra a morte de um cordeiro, e aquele sangue iria proteger uma família caso estivesse aspergido nos umbrais, no portal das portas. Só que agora, nessa Páscoa aqui que Jesus comemora, não é um cordeiro da terra que vai morrer, não é um sangue fraco que só salva uma família. Agora quem vai morrer, João 3,30, é o Cordeiro de Deus, oh glória, que tira o pecado do mundo. O sangue dele não protege só uma família, o sangue dele tem poder de perdoar o mundo. Jesus inaugura a ceia. Ele passa o cálice, passa o pão, e ele diz: vocês não vão mais tomar o fruto da vide comigo até naquele dia, lá na glória. Ele parte a ceia com os seus discípulos. Naquele dia, a festa da Páscoa judaica, ela tem um ponto final. E agora, ao invés de Páscoa, é instituída a ceia do Senhor. Festa da Páscoa, festa judaica. Festa da ceia do Senhor, festa da igreja. Festa da igreja dele. Ao terminar a ceia, eles cantam um hino, eles louvam um hino. A única vez que Jesus cantou na Bíblia, registrado. Eles cantam um hino e vão para o Monte da Oliveira. Quando chega no Monte das Oliveiras, Jesus ele faz 3 orações. Orações curtas de cerca de 5 minutos. Os discípulos dormem na primeira oração, dormem na segunda oração, dormem na terceira oração. Na terceira oração, Jesus desperta eles e diz: levantai-vos, porque o traidor se aproxima. Só que de repente a Bíblia diz que chega uma multidão do templo, guardas, oficiais, sacerdotes, escribas, religiosos. Aquela multidão vem e lança a mão de Jesus. Aquela multidão prende Jesus. Só que tem um detalhe: Jesus vai ser preso não porque a multidão quis, mas porque ele mesmo quis. Um dos que estavam com ele, Pedro, não sabia disso. Pensava que Jesus estava indo contra a sua vontade. Pedro saca a espada, dá-lhe uma na orelha de um dos servos do sacerdote chamado Malco. Corta aquela orelha. Aí Jesus vai para Pedro: calma, Pedro, fica tranquilo aí. Se eu orasse ao meu Pai agora, ele me mandaria 12 legiões. Eita, tu não entendeu que tu não deu glória. Ele me mandaria 12 legiões de anjo agora. Como, pois, se cumpriria as escrituras se eu fizesse isso? Calma, Pedro, pega a orelha no escuro. Só Jesus para enxergar no escuro, irmão. Pega a orelha naquele jardim de Getsêmani no escuro, coloca de volta, restaura a orelha de Malco e Jesus se entrega. Ei, quando eu assistia filme antigamente, Paixão de Cristo, esses outros filmes que tem por aí, eu chorava igual um bebê. Meu Deus, estão matando Jesus. Não, ele que quis ir. Para de ter pena de Jesus, foi ele que quis se entregar, ele que quis ir. Ninguém prendeu Jesus contra a vontade dele. Ele quis, pastor. Por que ele quis? Para que nessa noite tu estivesse aqui adorando, glorificando e rendendo a ele o louvor. Jesus é preso na madrugada de quinta para sexta. O domingo vem aí. Naquela madrugada ele é interrogado, falsas testemunhas o acusam, mas o domingo vem aí. Ele é exprimido e ele decide confessar que realmente é o Cristo. Quando ele diz isso, ele leva bofetadas,
ele leva soco, ele é agredido brutalmente. Coitado de Jesus, né, pastor? Não, ele que quis suportar tudo isso por mim e por você. A ele seja a honra, a glória. Ele é brutalmente espancado e agredido. De manhã cedo levam ele para Pilatos, sexta-feira de manhã, como nós cremos. Mas o domingo vem aí. Pilatos vê ele, não acha crime, faz de tudo para soltá-lo, mas não tem jeito. Os judeus estão decididos a matá-lo, mas fazia parte dos planos de Deus, tudo aquilo ali. Por isso que aquele coração duro daqueles judeus não se curvaram. Era Deus que estava trabalhando naquele coração de pedra. O coração deles ainda continuavam duro. Pilatos diz: não vejo nele crime algum. Um gentio, um romano, diz que não viu em Jesus crime algum, mas eles gritam: ele se fez criminoso, pois se fez filho de Deus. Ele diz ser filho de Pilatos quando ouve aquilo. Pilatos sabia que os judeus só adoram um Deus, criador dos céus e da terra. Pilatos diz: rapaz, ele é o filho, meu Deus, eu estou com o filho de Deus aqui, diante de mim. Pilatos chega em Jesus: quem é você? De onde tu vem? Ele olha para Jesus. Ei, Pilatos olha para Jesus como se tivesse alguma autoridade sobre Jesus, aleluia. E Pilatos diz: tu não sabe que eu tenho poder para te soltar e poder para te matar? Jesus olha para ele, irmãos, e diz: nenhum poder tem sobre mim, se do alto não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem pecado menor e maior. Maior pecado tem. Pilatos então, ele vai sair de novo para a multidão. Quando ele está indo para a multidão, a mulher dele chega nele e fala: rapaz, não entra nessa questão não. Não entra não. Lá no Nordeste nós temos um dizer, manica, assim: não entra não que tu se lasca. Não vai por aí não que tu vai se dar mal. Se ela fosse nordestina, ela iria dizer assim: não entra aí não que tu vai se dar mal, tu vai se lascar todinho. Não vai por aí não. Ela diz: não entre na questão desse justo, porque em um sonho eu sofri muito por ele. Pilatos, tudo bem, manda trazer a bacia, lava a mão e diz: eu estou inocente do sangue desse homem. Aqueles judeus, coração ruim, coração duro, diz: cai sobre nós e sobre nossos filhos. Os seus até hoje está caindo lá. Até hoje eles não têm um dia de paz. Até hoje na faixa de Gaza todo dia bombardeado. Até hoje não tem um dia de paz, porque o sangue precioso de Jesus para a igreja é perdoador, mas para eles é juízo. Olha para mim que eu vou finalizar. Jesus é condenado à morte. Antes de matarem, dão uma quarentena -1, 39 açoites. Tu conhece a história? Coitado, pastor, Jesus açoitado, ele poderia escapar se quis, com certeza, mas ele quis levar cada açoite. Ele optou, ele se entregou. Ele não desceu do céu para passear na terra, não. Ele desceu para levar o meu e o teu pecado naquele madeiro pesado. Ele leva açoite, coroa de espinho, cana na cabeça, a coroa fura a sua fronte. Ele é vestido de púrpura, é levado a Pilatos. Pilatos ainda tenta mais última invertida. Apresenta Jesus à multidão e diz: eis aí o homem. Eles pensavam que a multidão iria ter dó, mas judeu, coração ruim, não tem dó de ninguém. Eles dizem: crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos então manda que Jesus fosse crucificado. Jesus, naquela sexta-feira, 8 e pouco da manhã, ele recebe sobre os seus ombros, que estava rasgado dos açoites, a haste, a parte horizontal da cruz. Ele caminha 600 metros, que é do lugar onde ele foi preso, até o Monte Gólgota. Um caminho pedregoso, ele caminha descalço, com 60 quilos no ombro, enfermo. Agora o Senhor Jesus caminha tudo aquilo. Pastor, se ele não quisesse, ele não poderia ter ido, mas ele decidiu ir por mim e por você. Aquele caminho ele decidiu. Ele leva o madeiro, chega um ponto que não dá mais para levar, a carne não aguenta mais. Eles constrangem um africano, um Simão Sirineu, para ajudá-lo a levar aquela cruz. Chega no lugar,
coloca um prego no pulso, outro prego no pulso e um prego maior atravessando os seus 2 pés. 9 horas da manhã da sexta-feira, como nós cremos, Jesus é crucificado fora da cidade de Jerusalém. Ele é crucificado entre o céu e a terra. Aquela ligação que o homem perdeu no Éden, agora ela é religada no alto do Calvário. Jesus é crucificado 9 horas da manhã. Ele fica cerca de 6 horas na cruz. 3 horas vivo, 3 horas morto. Na cruz ele pronuncia 7 frases lindas. O Senhor Jesus, quando está no alto do madeiro, ele vê as mulheres chorando. Ele vê a sua mãe ali, João. Ele diz para ele: cuida dela. Ele se vira para Maria, mulher, que ele nunca chamou Maria de mãe na Bíblia. Mulher, eis aí o teu filho. A partir daquele momento, João recebeu ela em casa, ou seja, hospedou ela. E tem crente que não cuida da própria mãe. João cuidou da mãe dos outros. Aleluia! Ele recebeu ela em casa. E quando dá 3 horas da tarde, o Senhor Jesus, ele está morto no alto do Calvário. Ele clama a última frase. A última frase é linda. Ele diz assim: Pai, em tuas mãos entrego. Tu não entendeu. Se ele não tivesse dito isso, estava vivo até hoje na cruz. A morte não matou Jesus. Foi ele que entregou o Espírito. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele morre. Quando ele morre, o sol se recusa a brilhar, o céu fica preto, a terra fica perturbada, tem terremotos. Sepulcros dos santos do Antigo Testamento são abertos e alguns deles ressuscitam. O véu do templo se rasga de alto a baixo. A terra é abalada porque Jesus morreu. Olha para mim que eu vou finalizar. Um dos centuriões que estava ali diz: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Olha para mim fechar. Jesus morre na sexta-feira. Os discípulos estavam lamentosos, todos fugiram. Só João ficou no pé da cruz. Judas foi se enforcar, Pedro foi se esconder, Tomé não acreditava mais em nada, estava desacreditado. Todos os discípulos o abandonaram, com exceção de João, o apóstolo. Os discípulos estavam desenganados. Os judeus estavam com o peito estufado. Matamos aquele falso profeta da Galileia. Aos olhos humanos estava tudo bem, mas o domingo vem aí. Chega o sábado, Shabat, tudo fechado, ninguém trabalha. Todo silêncio. A terra está no maior silêncio que já teve. A terra está em silêncio. O sepulcro de Jesus está cheio. Os judeus estão ainda comemorando a morte dele, mas o domingo vem aí. Vira o dia, 18 horas, vira o dia para a noite. Às 6 horas da manhã, encerra a vigília do sábado. 6 horas da manhã, dá início ao terceiro dia. O primeiro dia da semana, o domingo. O domingo vem aí, Henrique. 6 horas da manhã, um anjo desce do céu. Só o irmão deu glória, eu vou repetir por causa dele. Um anjo desce do céu. Para ele nascer, Danilo, desceu Gabriel, falou com Maria e com José. Para ele ressuscitar, também desce um anjo, oh glória. Só que esse anjo não era Gabriel, porque Gabriel desceu, não tem relâmpago, não tem terremoto, não tem nada. Desceu tranquilo, entregou, mas esse anjo aqui era diferente, aleluia. Quando ele desce, a Bíblia diz que vem igual um relâmpago. Tem um terremoto e aquele anjo tira a pedra que estava na boca do sepulcro de Jesus. Ei,
Um dia desse eu li um achado arqueólogo que aquela pedra pesava cerca de 1 tonelada. O anjo move ela como se fosse isopor. O anjo tira a pedra, senta sobre ela. E agora o domingo chegou. Jesus ressuscita. O Shabat passou. O domingo chegou. Passou o Shabat, pode trabalhar. As mulheres vão lá fazer um trabalho, limpar o corpo deles, de Jesus, corpo dele. Quando ela chega lá, tem um anjo sentado na pedra. Aquelas mulheres ficam aterrorizadas. O anjo, por que vocês estão buscando um vivo entre os mortos? Aquilo era o anjo foi um pouco sarcástico. Ele quis dizer, ele não está aqui mais. Ele já ressuscitou. Tu não entendeu. Tu não entendeu, vou repetir. A tumba de Jesus estava vazia. Olha para mim. Sabe por que os católicos são vazios? Porque a tumba de Maria está cheia. Sabe por que os mormons são vazios? Porque a tumba de Joseph Smith está cheia. Sabe por que os espíritas são vazios? Porque a tumba de Allan Kardec lá na França está cheia. Sabe por que os budistas são vazios? Porque a tumba de Siddhartha Gautama Buda está cheia. Sabe por que os muçulmanos são vazios? Porque a tumba de Maomé está cheia. Mas sabe por que você é cheio? Porque a tumba de Jesus está vazia. Sharai derebe cantarabanagasúbia. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Olha aqui, já era para me ter entregado. Ele vive, ele ressuscita, fica 50 dias, 40, corrigindo, ele fica 40 dias com seus discípulos, aqueles que tiveram comunhão com ele antes dele morrer, agora tem comunhão com ele depois que ele ressuscitou. Por isso que o mundo não tem Jesus. Jesus está onde? Está aqui na igreja, está conosco, ele está comigo, está contigo, ele está em nosso meio. 40 dias, Atos 1, ele completa o seu período na terra, pastor Dário, e agora ele é levado ao céu. Atos 1, 9 a 11 diz que a nuvem oculta, 2 anjos estavam com os irmãos da igreja primitiva. Aqueles anjos falaram, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Só que em seguida aqueles anjos sobem. E eu creio, não está na Bíblia, eu creio, aqueles anjos foram cortejando Jesus até a glória. Se cumpre o Salmo 24, verso 7. Quando aqueles anjos chegam no céu, Jesus ainda não tinha ido para a glória no céu. Ele ainda não estava junto com o Pai. Por isso que ele não deixou tocarem. Calma, não toca ainda. Eu ainda não fui ao meu Pai. Agora ele chega ao Pai. Quando ele chega, pastor Dário, na porta do céu, a porta está fechada. Está no Salmo 24 isso. A porta está fechada. Tem anjo lá dentro, só que anjo não é onisciente, anjo não sabe de tudo e anjo não é onipresente. Anjo é criatura e não criador. Os anjos que acompanham Jesus gritam no Salmo 24, 7 dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, portões eternos, a vossa cabeça, e entrará o Rei da Glória. Os anjos que estavam com Jesus gritaram isso, mas os anjos de dentro do céu não sabiam. E falou: quem é? Oh meu Deus, quem é esse Rei da Glória? Aí os anjos com Jesus diga: é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória.